2004, jovens de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, participavam de oficinas de arte na Casa de Cultura da Baixada. Era o projeto Jornadas Culturais, que crescia e dava vez e voz a seus participantes. Desse grupo surgiram pessoas dispostas a pesquisar e saber mais sobre culturas africanas. Nasceu, então, da parceria da Casa da Cultura com a ONG Se Essa Rua Fosse Minha, a Companhia de Jovens Griots. Vamos conhecê-la melhor. Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Primeiro, tentou fazer o homem de ar como ele. Mas não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra, ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma. E nada. Foi então que Nanã veio em seu socorro. Jovens empenhados em conhecer e disseminar as culturas africanas. Jovens que fazem da contação de histórias uma forma de entender o mundo. Assim são os integrantes da Companhia de Jovens Griots. Em algumas tribos e em vários locais na África, existiam as pessoas chamadas griots, que eram anciões, que aprendiam isso com outros griots ou com seus pais. Tinham toda essa formulação de cultura, as tradições, a espiritualidade, toda a construção de vida do povo africano. E a função desse griot era ir de aldeia em aldeia, levando todo esse conhecimento a outras pessoas. E é assim que tudo começa. Antes de levar o que sabem às pessoas, os jovens griots pesquisam, leem, ouvem a voz da experiência. Aqui, a conversa com um antigo morador da comunidade, Mestre Canela, é uma lição de vida. É importante passar a cultura, sempre estar repassando o que a gente sabe um pouquinho, né? Somar. O ancião não é muito valorizado dentro da sociedade. Parece que, ao invés de somar, vai perdendo cada vez mais o valor. E tinha que ser ao contrário, porque é cada vez mais velho, mais experientes, mas não é o que acontece. O olhar interessado de cada uma dessas crianças é resultado do encanto que provocam as palavras ditas por esses jovens. Palavras que instigam a memória e a imaginação. Alguém aqui já tinha escutado falar em algum desses nomes que nós dissemos? Eu já ouvi no Santo de Macumba, eu já ouvi no do Iemanjá, que minha mãe também já falou muitas vezes dele. Eu gostava muito quando ela falava. Eu sinto imenso prazer quando eu vejo que a criança está ali prestando atenção e você consegue ler nos olhos dela aquela felicidade dela estar imaginando um príncipe, uma princesa. Eu não sabia nada sobre cultura negra, assim. Nas escolas eu nunca tinha aprendido isso. E assim, mudou mais, a gente valoriza a nossa cultura. A gente aprende muitas coisas assim, vai cada vez mais a gente aprendendo que a gente pode ensinar os outros alunos. E também tem muita convivência assim, a gente fala sobre briga, a gente não pode brigar, essas coisas. E também a gente tem muitos amigos aqui. Vale ressaltar que um dos objetivos da companhia é trabalhar em parceria com escolas. Sempre colocava 4 anéis. Para a gente é muito importante ter uma parceria efetiva com escolas. Nós nos apresentamos em escolas, dialogamos com professores. Se for possibilidade, a gente vai para fazer palestras, como já fizemos palestras em algumas escolas sobre essas questões raciais. Agora, caberá a todos nós cuidar com carinho da água, do ar, do fogo, da terra, das plantas, dos animais e principalmente da igualdade entre meninos e meninas, homens e mulheres, pretos, brancos, mantendo tudo em harmonia para ajudar novamente o céu e a terra, o Orum e o Aie. Bom, a gente viu aí no vídeo o trabalho dos jovens griots aqui do Rio de Janeiro, contadores de histórias, como a gente disse logo no início, antes de exibir a reportagem. Temos aqui um e-mail do NTE de Goiânia, da pergunta da Magda, que também faz menção a essa questão da narração, dos narradores de histórias. Ela diz, Abdu, como dizer que a tradição de narrar mantém sua força se a autora Nelly Moraes coloca que não temos mais os contadores descendentes dos narradores tradicionais? Como, então, os narradores mantêm seu público cativo? Primeiro, eu quero
emendar essa pergunta anterior, antes de termos visto esse grupo de griots que estava apresentando. Alguém nos ligou e dizia como trabalhar com contos nas salas de aula. A experiência que eu carrego, primeira experiência que eu tenho com contos, ela foi, aprendi a contar histórias ouvindo elas. Eu nasci numa aldeia do norte de Angola, a aldeia do Pombo, e o meu avô materno é um Soba. Soba é uma autoridade tradicional. E, neste caso, eu como angolano, nós não temos a palavra de griot. Não existe griot para nós, abaixo do Equador da África não existe o conceito griot. Quer dizer, o conceito griot existe, mas a palavra não existe. Nós temos o Soba, que é uma autoridade tradicional, assim como o príncipe, segundo Maquiavel, tinha que aprender a manusear a espada, de igual modo o Soba tinha que aprender a manusear as palavras, a narrar. E, neste caso, um dos ofícios do Soba, e com uma outra autoridade da aldeia que se chama Ngangamvuala, que seria o doutor do intelecto, neste caso eu como Bakongo, angolano, estou me referindo a uma estrutura dos nossos povoados, o Ngangamvuala é também um contador de história legítimo, e isso passa-se de geração em geração. Resumindo, eu tenho por formação um contador de história, sou neto de um Soba e fui preparado a me tornar um contador de história. Não é que alguém me disse que amanhã você vai contar história. Hoje, como adulto, quando eu assustei, eu estava sentindo fome, necessidade de contar essa história. Agora, voltando à pergunta que ele nos faz, isso pode ter sentido quando se pergunta a conjuntura afro-brasileira, de todo esse processo histórico que teve de desapropriação cultural e a sonegação que é característica das conjunturas da máquina pública deste país. Mas, ao contrário, ainda se pode, se existe a crença, ou se existe a perspectiva de que esse país pode dialogar com a África, então esse diálogo com a África passa justamente em cenários como esses que estamos tendo nesta mesa. É possível resgatar a África com ações concretas. Se, de um lado, é o afrodescendente que flagra a ausência da sua humanidade nos espaços escolares, e isso tem sido muito bem feito pelo movimento negro, e também por pessoas que hoje trabalham diretamente com o governo. Por outro lado, hoje já existem condições reais de cooperação entre povos, ou melhor, tramita hoje, por exemplo, no Ministério da Cultura um projeto de minha autoria de contos angolanos. Quer dizer, uma pergunta desse mostra como está a conjuntura no ponto de vista da permuta de África e o Brasil. Então, isso é possível, isso não é utópico. É possível, sim, que esses povos africanos possam cooperar no processo da cidadania do afrodescendente, daquele que não é branco. Certo. Andréa queria só fazer uma colocação com relação à afirmação que a Magda, de lá de Goiânia, trouxe da autora Nelly Moraes. Você dizia... Então, a Nelly Novaes, ela coloca isso, mas ela se remete a justamente essa conjuntura que o Abdu coloca. Em África, nós temos, sim, os avós, os tataravós, os bisavós, e essa tradição vai sendo passada, né? Porque lá eles têm ainda os seus grupos étnicos, eles mantêm a sua cultura, a sua língua. Aqui no Brasil, com o processo de escravização, né, com toda a violência que todo o povo africano sofreu, nós perdemos, né, dentre vários aspectos da nossa identidade, essa possibilidade de saber quem era o meu tataravô, o meu bisavô, se ele era um contador, se eu seria uma herdeira ou não. Então, no texto, quando a gente coloca essa citação da Nelly Novaes, é para mostrar que, por um lado, no Brasil, né, nós perdemos isso, mas não perdemos totalmente, né? Nós falamos o quê? Contudo, nós podemos manter essa força. Acho que o trabalho do Abdu, o trabalho desses jovens griots que começam contando um mito, né? O mito que é narrar mesmo toda aquela ancestralidade, tudo aquilo que veio, toda a minha força, toda a minha história, a minha cultura. E hoje a gente tem, por exemplo, um calendário como esse, né? Que é Meu Brasil Africano, Minha África Brasileira. Então, um calendário como esse, com as imagens que ele traz, ele tenta resgatar, ele tenta trazer novamente essa força da palavra, essa força da cultura. É um calendário que está sendo distribuído pela SECAD lá do MEC. Certo. Uma coisa que ela colocou que eu achei interessante no final da pergunta dela, assim, em que isso interfere no afrodescendente se ver. Porque é uma coisa terrivelmente chata, eu sei porque eu senti isso quando era criança, né? É você não se ver na educação.
O afrodescendente ele não se vê. Não se vê na história, não se vê nos heróis. Né? Acho até engraçado, até a maldade de falar o que eu vou falar aqui agora, mas o feriado do zumbi é facultativo. É o único personagem negro da história do Brasil que tem um feriado, e o feriado dele é facultativo, ou seja, parece que ele é menor, o feriado. E tem um detalhe, só um minutinho, desculpa te interromper, Abdu, porque a Maria Lucy de Goiás, ela já está na linha há um tempinho nos esperando para fazer essa pergunta. Olá, Maria Lucy, tudo bem? Boa noite, Murilo e convidados. Sou Maria Lucy, cursista do NTE de Anápolis, Goiás. A nossa questão é a seguinte: como abordar a cultura africana sem desvalorizar a nossa própria cultura? Muito obrigada. Obrigado você, Maria Lucy, pela participação. Abdu, você já gostaria de comentar? Por favor, responda também a Maria Lucy. A minha intervenção é a seguinte, Ana Lucy. Você fala como abordar a cultura africana e podendo também valorizar a sua própria cultura. Parece que essa pergunta já me surgiu em vários debates. É que existem memórias compartilhadas entre o Brasil e a África. E então, neste caso, aquilo que você chama de sua própria cultura é, em parte, também já cultura africana. Só que nós, por experiência, num exercício de integração enquanto imigrantes africanos nesse país hoje, nós temos tido uma prática nas salas de aula, e neste caso em São Paulo, que chamamos de vivências africanas nos espaços escolares. Por exemplo, quando a gente faz a oficina de África no Paladar, que é a confecção de pratos típicos africanos, naquela oficina, a criança redescobre as contribuições africanas na sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo que nós resgatamos, assinalamos a contribuição de África, permite essa criança reconhecer a sua própria cultura regional. Isso acontece quando a gente vai narrar, trabalhar com contos. A criança, pela primeira vez, encontra no espaço escolar mitos, personagens como, por exemplo, a Lukene. Certamente você nunca ouviu falar da Lukene, mas tão rapidamente vou falar um pouco desse personagem. É uma menina muito bonita, de cabelos trançados, e na ponta de seus cabelos levava sempre as miçangas. Tinha uma pele escura, lábios grossos e nariz achatado. Ela é muito bonita. Isso soando aos ouvidos de uma criança, o conceito de que ela é bonita, mesmo sendo negra, e depois pedindo às crianças que ilustrem o conto que eles acabaram de escutar, alguns episódios, parte desse conto, permite a essa criança se dar a ousadia de ilustrar a mitologia africana. Isso é de uma dimensão transformadora significativa. Também trabalhamos com aquilo que chamamos a África no tato, lidando com objetos africanos. Ele vai produzindo música ou vai fazendo jogos africanos, e isso não só ele se aproxima mais do seu ser brasileiro, como também lhe qualifica como cidadão da nossa era hoje, o cidadão global. Isto é inevitável, isso tem que ser, não temos mais tempo para perder. O cidadão, a criança de hoje, ele tem que ter um leque mais aberto na escola, para que ele possa dialogar com a diversidade planetária, e cada vez o contato entre os diferentes está sendo maior. Então, a escola que contempla a diversidade étnica e cultural, ao contemplar a África no espaço escolar, ele está, sim, reforçando e legitimando a cultura brasileira. André, mas nós recebemos um e-mail, esse chegou, da Maria Inácia, de Goiás. Ela quer saber como a escola pode viabilizar, dentro de suas conjunturas, a implementação da Lei 10.639, que prega o ensino da cultura afro-brasileira. Obrigado aí a Maria Inácia pela participação. Bom, a pergunta, Maria, vem ao encontro do que eu queria falar, né? Que é de um trabalho que foi uma cartilha, que tem aqui alguns princípios norteadores da história e da cultura, né, afro-brasileira, e do trabalho com educação das relações étnico-raciais, que está sendo distribuída pela SECAD MEC. Esse trabalho, ele já está sendo, né, disseminado. Estamos organizando um curso para 45 mil educadores só para tratar do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né, pegando várias regiões do país. Então, o que é importante? Nós temos uma série de materiais que estão disponíveis na Central de Informações da SECAD no Ministério da Educação. Eu vou deixar o endereço aqui depois para vocês poderem acessar. Tem uma série de textos, de artigos. Eu acho que há uma produção também aqui mesmo do programa Salto,
como o repertório afro-brasileiro, é um material audiovisual muito interessante para poder trabalhar com essa temática. A série Valores Civilizatórios, que foi veiculada em novembro do ano passado, né? E mais do que isso, eu acho que é importante a parceria. Em cada local, em cada estado, nós temos entidades do movimento negro, nós temos grupos como esses Jovens Griots, que estão fazendo trabalhos e que estão interessados em fazer parceria com a escola, com a Secretaria de Educação. Então, eu acho que é fundamental nós somarmos forças e esforços para poder garantir a implementação da Lei 10.639, e nós temos oferecido, enquanto MEC, apoio às secretarias, aos sistemas de ensino que têm solicitado. Mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é a Raimunda, do Tocantins. Tudo bom, Raimunda? Tudo bem. Olá, sou Raimunda Carvalho, cursista do teleposto do Colégio Pedro Xavier Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins. O questionamento é: a história do negro passou em branco na maioria das instituições de ensino, que se limitaram apenas a ensinar que os negros tinham vindo para o Brasil como escravos. No nosso município, não conhecemos a história do negro em sua profundidade. Suas crenças, lendas, danças, etc. não fazem parte da nossa cultura. Eu só posso ensinar e viver o que aprendi. Para inserir a cultura africana e o valor ao negro, temos que começar do zero. Gostaria que nos sugerissem por onde começar e como começar. Boa noite e obrigado. Obrigado, Raimunda, pela sua participação aí do Tocantins. Eu acho que o básico, já que não tem nada, é tentar procurar materiais de informação. Talvez conversar com a própria comunidade, porque geralmente a comunidade sempre tem as respostas. Eu acho que uma das coisas que a moça anterior perguntou é sobre... ela deu várias sugestões, sites, cartilhas, mas acho que de repente a própria comunidade pode trazer, porque um dos entraves de qualquer criação de um projeto minimamente sustentável é que muitas vezes você cria dentro da comunidade escolar e ali já a comunidade em volta. Né? Eu vi, naquele programa dos Griots, apareceu aquele senhor capoeirista falando da experiência dele. Acho que até a menina na entrevista falou um negócio interessante que tem a ver com outro problema, a questão de não ouvir os velhos, que é uma coisa que em outras culturas você ouve. Isso, desculpe até Não, intervir, é interessante, porque isso é uma das diferenças da cultura embasada no letramento, aquela que qualifica as instituições do Ocidente e também as instituições africanas hoje. Essa cultura do letramento, ele qualifica o indivíduo quando mais tempo de vida tem como sucata humana, ou melhor, o idoso se faz sucata humana. Nas tradições orais, que é um dos focos nossos, o idoso ele passa a ser uma biblioteca viva, aquele cujo tempo de vida lhe permeou com experiências que são fundamentais para a nossa própria qualidade de vida, a qualidade de felicidade. A pergunta que ele nos faz aí, eu imagino o seguinte: o espaço escolar brasileiro, como um espaço hegemônico, predominante de cultura ocidental, ele tem em seu círculo, essa escola brasileira, memórias africanas ainda preservadas de forma intacta. Até nós, africanos, eu, por exemplo, acabei de flagrando manifestações culturais africanas preservadas, muito bem preservadas no Brasil. Está ali próximo da escola. O grande desafio é fazer com que a direção da escola entenda que aquela criança negra que sai de sua casa para a escola, ele não precisa romper com sua família. Porque os negros nesse país, para entrar na sala de aula, eles rompem com a família. Então, esses valores que ele diz que não existem, existem no redor de Tocantins, nas periferias de Tocantins, estão ali daqueles tidos como analfabetos, como burros, que têm suas linguagens que não são as mesmas que encontramos dentro dos espaços escolares. A própria cultura brasileira está permeada de contribuições africanas que muitas vezes você conhece, você lida com ela, mas não tem a noção de que há essa... E democratização da escola é justamente isso, quando esse conceito entra no espaço escolar. Desculpa te interromper, porque agora a gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo. Salto para o Futuro volta já.